sou o professor Reinaldo Antônio Domingues, sou professor de vocês na área de técnico curso profissional de agronegócio, e hoje nós vamos falar sobre gestão de propriedade rural, tá bom? Então, vocês vão conhecer sobre esse instrumento que é muito pautado hoje e de grande importância para você se manter no mercado de trabalho, no mercado competitivo que estamos hoje. Dei uma pergunta para vocês. Vocês sabem quando apareceu a administração rural e quando ela começou? A administração rural começou por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Os sumerianos já davam primeiros passos na arte de administrar. Depois deles ter começado a administração, a Revolução Industrial, que foi o segundo passo, que apareceu a administração, devido ao crescimento acelerado das empresas e a desorganização, e também aumentar a produtividade para se sobressair perante a concorrência no mercado produtivo. Aqui a gente foi pautado em 5 fases no início desse século, a administração, e começou a ser visto como ciência. E as 5 fases é o que nós vamos falar hoje. Primeira, tarefas. Segunda, estrutura organizacional. Pessoas, tecnologia e meio ambiente. Vamos conhecê-las. Essa ilustração foi colocada aqui, que é na fase 1. Tarefas. Aparece o planejamento das atividades. Coloquei essa imagem aqui já para vocês verem que o funcionário foi designado para observar se a produção atingiu o número esperado. Então, o proprietário designou o funcionário para acompanhar a produção e anotá-la e ver se a produtividade que está naquele momento. Segunda, fase 2, estrutura organizacional. É realizado o desempenho dos cargos, como um organograma, cada função, como gerente, administrativo, trabalhador, maquinista. Então, é determinado em organizacional as funções. Exemplo, se lembra daquele funcionário que foi designado para acompanhar a produção? Perguntar para ele se ele anotou e registrou a produtividade ou a produção. Terceiro, pessoas. As 2 primeiras fases ficam de lado. O foco do administrador é nas pessoas, o bem-estar e seguindo as normas e as leis trabalhistas em cima das pessoas, para que não necessariamente ligadas às funções, é o todo, as pessoas, a gestão. O foco é nas pessoas quando fala de fase 3. Fase 4, aqui vem a fase da tecnologia, que nessa fase é a hora de extrair o máximo de eficiência possível, sendo assim usar o máximo de recursos tecnológicos possíveis para organizar, otimizar os afazeres. Tratores, colheitadeiras, drones, máquinas que você tem na lavoura, você fazer tanto as manutenções, fazer com elas, tire o máximo de produção e também qualidade no seu produto. Fase 5, o meio ambiente, que é o mais importante dessas fases e que você tem que executar. O trabalhador desempenhar a função junto com o gestor ou com o dono da empresa na área rural, que administrar passa a se lidar com as demandas de ambiente e obter eficácia da empresa.
nesse mesmo momento, equilibrar a necessidade e consciência ambiental. Fazer com que os agrotóxicos sejam padronizados dentro do estipulado pelo ISO 14000, uso de EPIs pelos funcionários, reservas ambientais, cuidar com a água, o solo, é muito importante para que não venha a ter problema para gerações futuras. E para isso, você ter uma gestão rural com eficiência, passou um tempo, eles começaram a usar ferramentas, como eu falo assim, que tenham noção da qualidade, para você ter um produto com qualidade e ter um segmento e saber como administrar, você pode pautar nessa ferramenta. Uma das ferramentas que eu trouxe para vocês é o PDCA. Por isso, a empresa bem administrada ou gerenciada é fundamental para manter um mercado hoje competitivo. Com isso, é importante usar ferramentas de gerenciamento que facilitem e direcionem as suas decisões. O PDCA é uma delas. Ele é um processo simples de ser gerenciado e o seu objetivo é buscar melhoria dos processos nas suas ações. Ele reúne os conceitos básicos da administração. Seu objetivo é tornar as suas atividades do dia a dia simples, monitoradas, passo a passo. PDCA, você vai planejar, que é o plan, o do, executar, check, que é você checar se está sendo feito aquele planejamento, e o acto, agir. Você vai agir em cima de todo o planejamento, de todo o processo, e chegando aqui no act, na hora de agir, você vê o resultado positivo e em cima dele você torna aquele ciclo de PDCA registrado, tudo documentado, para você não ter erro naquele processo que tinha antes. Você então usa a ferramenta PDCA. E uma ferramenta que eu trouxe aqui, pessoal, que na área industrial, aí na Segunda Guerra Mundial, que o Japão foi levantado por essa ferramenta, depois de ter sido destruído, ele é uma ferramenta, os 5 S. Os 5 S é o Seiri, Seiton, Seisu, Seikitsu e Shikitsuki. Essa ferramenta é uma ferramenta muito bom para uma área rural, para uma empresa, para um escritório, para uma casa. Você usa ela e você vai facilitar seu processo. Vamos conhecê-las. O que é a metodologia 5S? Você sabe? A metodologia 5S é originada do Japão. É um conjunto de práticas destinadas a criar e manter um ambiente de trabalho organizado, limpo e eficiente. Pense bem como as organizações, especialmente as gigantes, com altíssima demanda e cadeias de suprimento complexo, conseguem manter um alto padrão de organização, qualidade e eficiência. Geralmente por conta da aplicação dos 5S. Essa ferramenta que eles aplicam. A abordagem é composta por 5 princípios fundamentais, todos começando com o S, em japonês. Seiri, a utilização. Seiton, organização. Seisu, limpeza. Seikitsu, conservação. Shikitsuki, autodisciplina. Juntos, esses pilares formam um sistema que ajuda a eliminar desperdício, melhorar os processos e promover um ambiente de trabalho mais agradável e produtivo. Então, ele ajuda no processo de trabalho como um todo. Mas por que o 5S se tornou tão popular? A resposta é simples. Ela é aplicável em qualquer tipo de ambiente, não apenas em fábricas ou escritórios, mas também em escolas, hospitais e até
na casa das pessoas. As empresas de todo o mundo adotaram essa metodologia porque ela oferece uma abordagem clara e eficaz para organizar espaços de trabalho, otimizar operações e melhorar a qualidade. E aqui, vou deixar para a próxima aula. Vamos, dentro da unidade escolar, fazer uma aula prática, achar um setor da unidade escolar e trabalhar a metodologia 5S e o PDCA. Então, deixo a atividade para vocês, para a próxima aula já conhecer a metodologia 5S e o PDCA, pesquisarem e como aplica para reforço na próxima aula. Na próxima aula, praticar a ferramenta em um local da escola. Estudem e venham com um olhar diferente para esse ambiente. Até a próxima aula. Obrigado e um bom final de semana.